Bem-vindos aqui ao canal do costume. Então o vídeo que eu publiquei da Ryu Tatsuki, houve pessoal que me questionou: então tu acreditas nessas coisas? Tu que trabalhas com sobrevivência e bushcraft, tu acreditas nisso? Eu acredito, é assim, acredito ou não acredito? O que é que diz que não posso acreditar? Porque isto na verdade, o pessoal diz, mas isso, espiritualidade do pessoal do adivinhatório, eu não há nada contra que diga que isso não possa existir, não é? Aliás, nós somos feitos de matéria, nós somos feitos de energia, portanto quem estuda o Reiki, quem estuda o espiritismo e estuda isso, portanto sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Portanto nós somos feitos de matéria, nós somos feitos de energia, portanto, e a energia é algo que não é palpável, ok? Portanto, acredito em algumas coisas, não acredito noutras. E, portanto, porque é que eu acredito e não acredito? Portanto, na Ryu Tatsuki, vou ser honesto, eu não conhecia, não sabia quem era, e fiquei até, digamos, admirado pela quantidade de japoneses, apesar de serem poucos, não é? Mas existe uma pequena minoria fanática por ela, e que foi falar dessa senhora, como ela ter essas visões e ter esses modos adivinhatórios de Fukushima, do tsunami em Fukushima, da torre, portanto, Notre Dame, da igreja, quando ardeu na Europa, portanto, em 2019, ok? Fukushima acho que foi em 2011, e ela, portanto, como é escritora e também faz desenhos, portanto, isso ficou no manga dela. O manga, para quem não sabe, é uns desenhos animados de autoria japonesa, ok? E então ela desenhou essa manga e concebeu essa manga, essa banda desenhada, em que retrata exatamente isso. Agora, é assim, eu não sei, há muita coisa que está por trás, pode ser verdade, pode não ser, mas o que não deixa de ser intrigante, não. Portanto, eu fui pesquisar sobre isso e de facto, não há como negar. Aliás, eu até estive a ler certas partes do livro, estamos a falar como é que ela tinha possibilidade de adivinhar algo que não tinha acontecido. Muito estranho. O que é certo é que houve coisas que as datas se aproximaram muito. Estamos a falar que esta última, ok, não limpou o Japão, que ela disse que ia inundar o Japão, mas na localização, que está na Rússia, e com a possibilidade de chegar ao Japão, está lá. Não há como negar. Portanto, o desvio temporal é quase de um mês, não acho muito significativo. E se formos pegar na Baba Vanga e na Nostradamus e etc. Nos Simpsons, por exemplo, olha, os Simpsons. Como é que os Simpsons, acho que há um episódio que é o Bart 2000 que previu o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Como é que é possível então eles preverem isso? Ou então há outro episódio em que eles estão com os relógios tipo Apple e começam a falar para o relógio, isto numa era em que não havia, nem sequer se falava disso, nem sequer havia relógios que se podia falar, comunicar, fazer chamadas pelo telefone, os óculos de VR, os óculos virtuais, é assim, torna-se confuso, ok? Porque é aquela história que eu costumo dizer, nós estamos cá, ou seja, nós não soubemos bem de onde é que viemos, nem sabemos de onde é que nascemos. Quando eu digo nascemos, o início da nossa civilização, e o que é que nos ajudou para nós chegarmos até aqui. Há pessoal que diz que nós vivemos numa realidade simulada, por isso é que o filme da Matrix, se viram o filme, é um excelente conteúdo dos irmãos Wachowski, de tentar perceber se de facto nós estamos numa realidade simulada ou se nós estamos a ver a realidade de facto como alguém quer que nós a vejamos. Portanto, isto é um bocado, como eu costumo dizer, mindfuck. Isto não é linear, ok? Não é assim tão certo. O que é certo para a pessoa pode não ser certo para o outro. E é claro, quando uma pessoa pensa fora da caixa, eu vou já dizer, eu sou um gajo que penso fora da caixa, ponto final. Se falarem comigo de religião, eu falo. Se falarem comigo de extraterrestres, eu falo. Se falarem comigo de espiritismo, eu falo. Portanto, eu não tenho problema nenhum. E não sou aquela pessoa, que vive dentro da caixa e que vive naquela caixa e o conhece aquilo e ponto. Não.
há muito, muito além disto, muito. Pá, e nós acho que estamos a 10% só do nosso conhecimento e daquilo que nós sabemos que é apenas o que nós estamos habituados, porque há muito para além disso, muito, muito mesmo. Tanto é que o nosso cérebro, se vocês forem ver estudos científicos, o nosso cérebro está, estão a ver como um carro que vem limitado de fábrica, por exemplo, o carro até dá 280, mas bem limitado, por exemplo, a 180. Ok, o nosso cérebro está com um limite. Eu não sei se é biológico, ok? Eu não sei se alguém o colocou lá para todos, e se calhar alguns fizeram tipo um overclock ao cérebro, e pode ser que tenham algum tipo de, sei lá, de clarividência. Eu estou a explicar isto porquê? Porque as pessoas vão achar que eu sou maluco e vão achar isto, opá, este gajo está na sobrevivência, este gajo está a entrar no ridículo. Eu não estou a entrar no ridículo. Basta vocês lerem sobre Kubrick, ok? Basta vocês pesquisarem e verem o trabalho do Christopher Nolan, especialmente no filme que ele fez, o Interstellar. E se vocês virem o filme e se estudarem e se perceberem um bocado mais além daquilo que eu estou a dizer, da física quântica, que já o Einstein falava nas teorias da relatividade dele. Portanto, se nós começarmos como é que eu hei de explicar isto? Se nós começarmos a chafurdar e a afundar mais o tema, opá, isto vai para tipo da rabbit hole, ok? Portanto, se calhar há pessoas que são felizes, e eu não condeno, pessoas que se sentem bem, pá, eu não queria saber. Isto é como o budismo, pá, o ar é ar, eu estou aqui e estou, aprecio o momento no presente, não vou julgar o futuro nem o passado, e está tudo certo, está tudo certo, ok? As religiões, está tudo certo, eu não condeno, nem vou dizer que está certo ou errado. O cristianismo, o budismo, Maomé, não vou falar do certo nem do errado, ok? Cada um tem as suas crenças, ótimo. Só que eu acho que se pegarmos nisto tudo e se juntarmos, isto vem de uma singularidade, ok? E de onde é que vem essa singularidade? Isto leva-nos quase ao centro de tudo, que é de onde é que nós viemos, ok? Se calhar temos aqui conversa para mais e eu não queria alongar muito, porque eu também não sou o expert total nestas matérias, apenas tenho curiosidade e gosto de perceber, não me fecho numa caixa e acho que sou quadrado, ok? Não, eu acho que a árvore da vida vai tomando várias formas e nós vamos mudando, ok? Nós não somos sempre a mesma pessoa. E o que eu estou aqui a tentar falar, e não é explicar, nem é estar a dar lições de moral, quem sou eu para estar aqui a dar lições de moral, eu apenas gosto de sair fora da caixa e gosto de conversas de pessoas que até provoquem e digam assim, olha, mas eu acredito nisto e naquilo, porque eu acho que às vezes as pessoas têm medo de falar. Esta é a realidade, eu não tenho medo de falar de nada, vou ser honesto, eu não tenho medo, nem tenho medo que me julguem, eu estou-me nas tintas se vão pensar isto ou aquilo de mim, percebes? Porque eu não estou a pensar nisto para, porque se eu disser isto as pessoas vão me deixar de seguir, mano, estou-me nas tintas, eu sou como sou, este é o meu canal, e eu gosto de falar daquilo que me vem à alma, e isto é um bocado inquietante, porque eu, lá está, como trabalho com a sobrevivência, eu gosto e tenho, digamos, gosto em perceber sempre um bocado mais à frente o que é que se passa. E esta parte, lá está, falando da Ryo Tatsuki, é interessante, porque eu não estou a dizer que ela está certa e errada, ok?
vou tornar a dizer, eu não conhecia, eu não sei se vocês conheciam ou não, eu não conhecia. Quem me falou, mais uma vez, foi a minha esposa. Aliás, ela falou-me há coisa de uns meses atrás, porque ela é terapeuta holística e pronto, ela está mais habituada a falar neste tipo de assuntos do que eu. E ela falou-me que se passava algo no Japão, também tem a ver um bocado pelo gosto das artes marciais. Tenho amigos e pessoas também que estão nas artes marciais noutros países e que eu gosto de falar, pergunto, mas realmente outros diziam que não sabiam nada, outros diziam, sim, isso fala-se aqui, há essa cultura no Japão da manga, e de facto é uma senhora muito conhecida, e de facto houve pessoas aqui que levaram isso mesmo à letra, e que antes de acontecer estavam preparadas. E eu disse, ok, interessante. Portanto, eu não sabia, pronto, essa é a realidade. Portanto, eu no meu vídeo, que eu posso deixar aqui depois no final, conto um bocadinho, na realidade, quem é a Tatsuki e o que é que ela viu, de facto, que nós não conseguimos ver. Portanto, pessoal, não sei o que é que vocês acham, mas eu estou na boa. Como eu digo, querem falar comigo de extraterrestres, está-se bem, falamos de extraterrestres. Querem falar comigo de mediunidade, está-se bem, aceito. Espiritualidade, aceito. Sobrevivência e bushcraft, estamos na boa. Portanto, eu não sou uma pessoa fechada, contrário que muitos pensam, sou uma pessoa bastante open mind e é isso. E para fechar o tema, quem acredita neste tipo de cenas, de vidas depois da morte, extraterrestres, catástrofes megalómanas e premonições, comenta aí, que diga o que é que acha e que diga também se acredita ou não, que é para eu não achar que sou o único gajo ou dos poucos gajos que fala nisto e que possa ser acusado tipo de choné. Obrigado, até já.